Fala galera, beleza? Tranquilidade? Estamos nós aqui para mais uma aula e espero que vocês estejam vendo essa aula depois de terem visto a apresentação de América Latina. Nossa aula é sobre México e eu começo a aula com uma célebre frase do ex-presidente mexicano, um dos mais famosos da história do México, né, Porfirio Díaz, que colocou: pobre México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Então, o México é um país de muitos contrastes, é um país, né, extremamente complexo, né, não só pela sua economia, mas a sua situação política, social, né, cultural. Então, é um país que a gente precisa olhar atentamente para poder entender bem, certo? Então, antes da gente trabalhar mais com essa parte humana, econômica, política, né, vamos aqui apresentar alguns pontos sobre a geografia física do México. Como eu disse na aula passada, o México ele se encontra dentro dessa área que vai apresentar uma instabilidade geológica, tectônica bastante grande, né? O México está dentro do que se entende por Círculo de Fogo do Pacífico, né? Então é um país constantemente abalado por terremotos, certo? Então é um país que vai ter ali uma geografia bastante peculiar, ele vai ter o predomínio de médias e altas altitudes, peculiar no sentido de que existem duas sierras, né? Duas serras dentro do território e, né, uma parte interior bastante povoada. Então essa parte central mexicana, né, uma parte que vai ter solos bastante ricos, né, as duas áreas de litoral não vão ter tanta população como essa parte interior, né? Então que seria esse planalto, a população concentrada mais no planalto central, certo? Muitos espaços energúmenos presentes, né? Então principalmente no centro-norte, a fronteira com os Estados Unidos, né? Uma área de clima beirando o desértico. Então, outras áreas como o Yucatán também vão ser áreas de baixíssima presença de pessoas ou com muitas florestas no sul. Então, seja por uma vegetação mais, né, cheia, uma vegetação mais de grande porte, ou por um clima com extremos, né, principalmente na questão árida, a população é mais rarefeita. Então vejamos isso aqui nas imagens. Então vejam, né? Essa é considerada a área do Planalto Mexicano, o Planalto Central Mexicano. A população mexicana vive principalmente nessa região aqui. Vão ter duas sierras, a Sierra Ocidental e a Sierra Oriental. Então veja, né, que vão ser áreas bastante altas, né, tanto no Ocidente como no Oriente. O Norte aqui, né, uma área mais rarefeita por conta da aridez. E essa área aqui, que é o Yucatán, né, não sei se eu falei de forma precisa, mas o Yucatán é uma parte mais de clima úmido e mais de florestas. E essa península, que é da Califórnia, é uma península mais árida, então por isso também tem menos pessoas, certo? Então as condições climáticas influenciam bastante na distribuição das pessoas, assim como, óbvio, as questões econômicas, né? Então, seja pelo lado natural, fisiográfico, ou seja pelo lado econômico, influencia na distribuição da população.
A população mexicana, a maior parte dela é mestiça, de 80 a 90%. A população mexicana, né, a elite mexicana é uma elite branca europeia, né? Então o México apresenta um grande foco de desigualdade. Então acho que todos assistiram já alguma vez na vida novelas mexicanas. E essas novelas mexicanas, elas representam bem a sociedade mexicana, né? Elas dão um enfoque nessa elite branca, né, que parece com uma elite europeia, e quando aparecem os mestiços, são apenas serviçais, né? São apenas pessoas que desempenham serviços mais braçais ou que exigem menos trabalho intelectual, certo? Outra coisa importante, né? A população mexicana tem como uma característica peculiar ser emigrante, tá certo? Então, emigrante, aquele que sai. E aonde sai? Para os Estados Unidos principalmente, tá? E nos Estados Unidos eles são apelidados de cucarachas, né? Que é um termo pejorativo que é barata em espanhol, ok? É um país que, por mais que tenha sido o primeiro país da América Latina a empreender uma reforma agrária, ainda é um dos países que apresenta a maior concentração fundiária do mundo, certo? Então isso colabora para, né, essa extrema concentração de riqueza no país. É um fator histórico bastante importante. Lá no sul do México, como nós vamos ver na última imagem, né, existe os tradicionais érridos. Os érridos, ou êgidos, como estão escritos aí, né, eles têm herança com um passado pré-colonial mexicano, né, a partir das civilizações asteca, maia. Então são propriedades que funcionam de forma coletiva. Então, né, apesar de alguns, né, érridos terem sido restabelecidos a partir da desapropriação de propriedades, né, de grandes latifúndios, ainda nós temos, né, bastante precariedade e bastante concentração de terra. A economia mexicana, ela vai se concentrar, né, nessa principal área, nessa área centro-sul. Então, aqui, como vocês estão vendo, né, desde Cidade do México, Guadalajara, Tampico, né, Veracruz, Monterrey. Então, são cidades importantes. A Cidade do México, sua região metropolitana, abarca quase 20 milhões de pessoas. É uma área gigantesca, uma área extremamente densa, né? Muitas empresas transnacionais, né, que saíram depois dos anos 80, principalmente dos Estados Unidos, para instalar suas indústrias, né, no México, aproveitando, né, dos fatores, das vantagens competitivas que o México apresenta, né, mão de obra barata, isenção fiscal, né, doação de terrenos. Então isso, né, dinamizou, né, deu ali um up, né, na industrialização mexicana, mas afetou, como nós já trabalhamos em outras aulas atrás, a economia de alguns lugares dos Estados Unidos, principalmente aquele cinturão antigo, né, industrial antigo. Aqui na região de fronteira, né, nós temos a presença das maquiladoras. Então, na região de fronteira, o que seriam essas maquiladoras? São empresas que vão apenas montar os produtos. Então, como nós temos no México, na América do Norte, tinha, né, essa questão em torno do NAFTA, alguns produtos eram até feitos, né, partes deles feitos dentro dos Estados Unidos e montava, né, o produto no final no México.
a parte final, né, da montagem era feita no México, e aí incidia menos tributos no produto final. Então era e é interessante porque as empresas pagam menos tributos para o governo mexicano e, obviamente, pagam menos tributos ainda para o governo dos Estados Unidos. E eu falei um pouco disso na aula sobre o USMCA, né? Algumas coisas importantes que foram negociadas entre os três países para que essa situação, né, ela acabasse ou diminuísse um pouco. Porque o NAFTA ele representa uma área de livre comércio para pelo menos 90 e poucos por cento dos produtos. Sendo assim, né, a tributação de alfândega ela não existe. Então, leva-se algumas indústrias a montar os produtos finais dentro do território mexicano para que tenha certos atrativos, tá certo? Os estados paralelos, né? Como eu disse naquelas aulas de preparação da América Latina, o estado mexicano ele se faz presente mais nessa região centro-sul. Em outras áreas, né, do território mexicano, o estado não consegue nem oferecer segurança, nem oferecer os serviços que são, né, sua atribuição. Educação, saúde, né? Então temos muitas áreas que, né, são carentes, que apresentam baixo índice de emprego, alto índice de desemprego, né? E aí o que acontece? São áreas que vão, né, dar ali a oportunidade para que surjam, para que tivessem surgido, para que surgissem estados paralelos, né? Então e a ausência do Estado, né, faz com que as pessoas tenham que procurar formas de sobrevivência dentro do crime organizado, certo? Estou falando aqui do narcotráfico, certo? No caso do sul do México, existe outra situação, né, onde está o Exército Zapatista de Libertação Nacional, no estado de Chiapas, que meio que afirma a autonomia dentro daquele estado. Então ele se coloca como um poder paralelo e pouco respeita as determinações do Estado mexicano. E aí o Estado mexicano também atua pouco, né, em matéria de investimentos, políticas públicas, serviços, etc. e tal. Então seja, né, com o narcotráfico, ou seja, né, com um grupo revolucionário, né, que seria o Exército Zapatista de Libertação Nacional, existem poderes paralelos dentro do México, que nos mostram o quê? Que o Estado mexicano ele não cumpre com aquilo que o Weber diria, né? Que o monopólio da coerção dentro do Estado deve ser, né, do Estado, do governo e dos braços de dentro do Estado, o monopólio do uso da força, ok? E quanto aos cartéis de droga mexicano, eles, né, conseguem se destacar como os piores cartéis de droga da América Latina, né? São grupos extremamente violentos, são grupos que agem, né, sem ter nenhum escrúpulo, e aí nós tivemos uma guerra entre eles nos últimos anos, né? Tanto que a gente consegue perceber que em 2010 existiam mais grupos que controlavam, né, o que seria o cartel da droga mexicano. Então são vários grupos que vão atuar cada um dentro de uma região. Percebam que alguns estão em disputa, outros são domínio de um cartel em especial, né? E aqui nós já vamos ter uma diminuição desse cartel.
E aqui nós temos uma hegemonia principalmente do cartel de Sinaloa. O cartel de Sinaloa é o cartel do famoso El Chapo, né? Tem séries sobre isso que passa na Netflix. Recomendo uma boa série, né? Mostra como que funciona um pouco esse crime organizado do narcotráfico. Veja que aqui ainda, ó, em 2010, esse território mais povoado, mais importante, era um território em disputa. Hoje nós percebemos que, né, os cartéis já tomaram posse boa parte dessa região e poucas áreas, né, não têm aí o domínio pleno de uma organização criminosa. Aqui, ó, nessa região, essa manchinha roxa é Juárez. Juárez é uma cidade de fronteira com os Estados Unidos. Por aqui que passa boa parte da droga americana, que vai para os Estados Unidos, do México para os Estados Unidos, certo? A outra cidade do lado de lá é El Paso. Então, existe um corredor de drogas, né? Seja subterrâneo, seja por túneis ou por transporte dentro de produtos, essa droga, né, ela chega até o país do norte, né? Por quê? Porque são os grandes consumidores de drogas. Ah, mas e o México produz droga? Pouca, né? Ou até onde eu sei, pouca. A principal área de produção ainda é Colômbia, Peru e Bolívia. Algumas áreas do México produz papoula e produz maconha, certo? E termino nossa aula falando, né, do EZLN, Exército Zapatista de Libertação Nacional, que é uma guerrilha de inspiração meio marxista e meio inspirada no grande líder revolucionário Emiliano Zapata, né? Então ela vai ser um misto aí, né, de inspiração marxista, mas também ela se volta para o passado, né, para o estilo de vida pré-colonial, né, principalmente, né, a ideia da valorização dos érridos. Então, é um território em que o Estado mexicano exerce pouca influência. E aí nós podemos ver isso por essa mensagem, né? Né, está você em território rebelde zapatista. Aqui o povo manda e o governo obedece, certo? Então esse é o México, né, um país importante dentro do cenário econômico internacional, só que apresenta também muitos problemas mil, né? Conforme nós vimos na aula de hoje. Espero que tenham gostado. Abração aí, até mais.